Grande noite para você que está ligado na tela da TV Gazeta neste último dia do ano. A equipe do Gazeta Esportiva está de folga hoje, mas nós seguimos aqui firmes e fortes para falar de São Silvestre. Este dia 31 de dezembro de 2020 vai entrar para a história como a primeira vez desde 1925 sem a realização da mais tradicional prova de pedestrianismo sul-americano. Infelizmente, a pandemia do novo coronavírus tornou inviável a realização da corrida, já que sem a vacina é impossível garantir a segurança de todos os participantes. Sejam eles atletas de elite, corredores amadores, organizadores, pessoal de apoio, público e jornalistas de todo o mundo que trabalham na cobertura desse grande evento. É importante deixar claro que a 96ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre não foi cancelada, mas sim transferida para o próximo dia 11 de julho. E para não perder a tradição, vamos encerrar sim o ano com a São Silvestre, um documentário especial produzido pelo nosso Departamento de Esportes, contando um pedacinho dessa trajetória que está perto de completar um século. É hora de se acomodar no sofá, que a sessão já vai começar. São Silvestre, para mim, foi a realização de um sonho. La carrera de San Silvestre, pues es una carrera muy importante que cambió mi vida. Foi bastante sofrido, mas parece que essas coisas acontecem para deixar mesmo essa marca maravilhosa que a prova deixou na minha carreira. Tive as minhas conquistas, mas só a São Silvestre é que veio me dar realmente um reconhecimento por tudo isso. A minha aparição na São Silvestre, vencendo a prova, aquele tabu de 34 anos, foi uma mudança do cidadão. Zé João mudou. É uma coisa que eu vou carregar para o resto da vida, eu vou passar para os meus filhos, para os meus netos, porque é uma prova difícil de se vencer. São Silvestre foi um marco, uma conquista muito importante na minha carreira. Era muy importante y se daba a conocer acá en México, en todas partes de la República. Ser consagrado ganhando a São Silvestre, né? Para mim é até mais importante, entre aspas, que ter batido o recorde mundial em Berlim. Tudo nasceu com uma magia do Casper Libero. Casper Libero era um fanático por esporte. Aí ele foi para a França, viu lá uma corrida super bacana, os corredores correndo à noite com tochas em punho. Isso deixou ele bastante entusiasmado e ele veio já em 1925, realizou a primeira edição da prova. E a São Silvestre começou naquela ocasião com uma distância pequena, entre 6 quilômetros, e eles corriam à noite aqui na Paulista. Alguns com tocha, para ser igual a Paris. Mas e a primeira São Silvestre não tinha muita gente. Foram 60 inscritos, 48 largaram, participaram efetivamente da prova, e de lá para cá a prova só cresceu. No momento que você tem a São Silvestre, num primeiro momento pode-se passar para a gente uma ideia, lendo os documentos, como uma prova como as outras que ocorreram, Ibinutácula, Panfula e tal. Mas com o decorrer do tempo, sem dúvida alguma, a São Silvestre foi ganhando uma dimensão, uma projeção muito grande, né? Tanto que a partir de 46 ela se tornou internacional, né? A presença, e continua sendo, né, uma prova, uma corrida extraordinária. E o nosso Alfredo Gomes, como eu disse, foi o ganhador dessa primeira prova, né? Que é um orgulho para nós, né? Que nem ele imaginava que ia ganhar, né?
Era uma prova modesta que de repente foi baseada num evento da Europa e foi criando assim um crescimento muito grande, trazendo pessoas de fora, se tornou-se internacional e hoje chega a 35 mil pessoas na Paulista, que é uma loucura, né? Quando a gente olha para a taça da São Silvestre, a gente não vê só uma taça que representa uma competição. Para nós, essa taça ela representa a conquista de um atleta que para nós é um orgulho. Quando ele faleceu, eu havia dito que tinha 10 anos, eu tinha prometido para mim mesmo que um dia eu iria fazer a São Silvestre para homenageá-lo. Fiz a primeira São Silvestre em 2015 e eu confesso para você que foi, eu acho que além de um teste físico, foi um baita teste cardíaco, que eu chorei os 15 quilômetros de emoção, sentindo a presença dele muito forte. E não parei mais. Não parei mais, eu descobri depois porque ele morreu correndo, sabe? Não parei mais de correr. Por muito tempo ela foi uma prova só paulista, era um evento voltado só para corredores aqui de São Paulo. Depois abriu para o Brasil. Nessa abertura para o Brasil, ela era como? Não abria inscrição e as pessoas se inscreviam e vinham. Não, tinha uma preliminar, tinha uma seletiva. Então, os estados faziam lá as suas seletivas e definiam um número X para mandar os seus representantes aqui para São Paulo. A mesma coisa em países do exterior. Aí a São Silvestre abriu para estrangeiros, a disputa ficou mais difícil. Os 2 primeiros anos foram ganhos ali por um brasileiro, mas depois foi um domínio total de estrangeiros. Era muy importante y se daba a conocer acá en México, en todas partes de la República. Y a través de eso hacían una convocatoria para representación allá en Brasil. A gente teve aqui o Emil Zatopek, que era a locomotiva humana, foi campeão olímpico, recordista mundial, era um fenômeno assim, do atletismo. E ele veio disputar a São Silvestre. Esse foi o ponto, eu acho, que abriu para o mundo. Ele era um nome muito forte. Ele veio, foi bem, foi campeão. E a partir daí, europeus começaram a vir, americanos começaram a vir. Tanto que um americano ganhou a São Silvestre e essa prova também cresceu muito entre os corredores dos Estados Unidos. Os organizadores da São Silvestre, à época, colocavam os atletas estrangeiros à frente. Os brasileiros ficavam aquecendo, de repente eles iam atrás. Quando eles tinham que correr 2, 3 quilômetros para alcançar o pelotão de frente. E chegava em terceiro, chegava em quarto, em quinto, mas nunca conseguia ganhar porque os estrangeiros eram muito bem mais bem preparados. Em 79, como eu corria São Silvestre, eu sentia essa dificuldade dos atletas brasileiros. Aí eu sugeri, né, e eu mesmo estava organizando, coordenando, com a Federação Paulista de Atletismo, que a gente fizesse o pelotão de elite. Então foi feito em 1980, o primeiro pelotão de elite. Aí o José João, o Edson Bergara, João da Mata e outros atletas que eram Aloysio da Silva, que tinham as melhores condições naquele período, foram colocados junto com os atletas estrangeiros. E eles saíram com as mesmas condições dos demais corredores de ponta. Em 80, quando largou a corrida, eu tinha ganhado a seletiva com grande facilidade, que a seletiva era num percurso mesmo, 3 semanas antes fazia a seletiva nacional. Eu tinha todo já essa confiança, né? Essa grande confiança de eu ir bem na prova. Eu ia correr bem e ia me dar bem. Largou, eu saí tranquilo, andando ali a 2,40 por quilômetro, e eu vi a turma ali junto. Quando passou no 3, ali 7,59, 8, nós passamos, né? Ali na Libadaró, para pegar São João. E eu senti que eu estava bem. Aí eu dei uma forçadinha ali, uma puxadinha. Eu abri. Os meninos foram, nem foi o Mamed, nem foi o Bustier, nem o americano, não foi, né?
Então eu fiquei tranquilo. E eu fiquei aqueles 10, 15 metros na liderança. Peguei a São João, a Ipiranga. Na Igreja da Consolação, o Mamed me aproximou. Aproximou. No segunda rampa ali, que tem 2 rampas na Consolação, ele me passou e abriu uns 30 metros. Quando eu entrei na Paulista, o Mamed na minha frente, uns 30, 40 metros, né? Na minha frente. Porque até a parte da televisão não me dava essa visibilidade total, né, de visão. Tinha um embaçado ali que escuro, né? Aí o que via na televisão na frente, eles começaram a gritar: João, o Mamed não está indo. Vai que você pode buscar ele. Porque ele viu que eu estava mais sossegado, que eu não tinha forçado muito na subida, eu me mantive, né? Ele passou, abriu e eu deixei. Quando chegou em frente ao Masper, eu passei do lado dele, né? Ele não teve nem reação. Foi uma passagem assim, bem tranquila, mas muito árdua, porque nós estávamos ali andando já a 2,40, 2,35, não sei, ali já por quilômetro, é muito forte, né? E ele ainda perdeu o segundo lugar. Eu estava aqui na chegada, aqui na Paulista, quando o Zé João da Silva ganhou a São Silvestre e tinha um jejum de 34 anos que um brasileiro não vencia a prova. Então esse ano para mim marcou, porque eu estava na chegada, o Zé João cruzou a linha de chegada e todos nós da Federação Paulista de Atletismo estávamos ali torcendo por ele. Tudo ficou melhor, mas bem melhor de tudo na vida. A tua vida vira página, né? A minha página foi ganhar a medalha de ouro, né, olímpica, né? Igualzinho, eu diria que o valor, acho que fosse medir, é tanto quanto aquela pancada ali de quebrar um tabu de 34 anos, né? Foi a mudança do cidadão. Zé João mudou. Tive uma inspiração muito grande no meu grande amigo José João da Silva, que venceu a São Silvestre antes de mim, e isso me mostrou que era possível realizar aquele sonho que eu tinha, porque até então imaginava-se que o brasileiro não conseguia vencer a São Silvestre, sempre eram os estrangeiros que venciam. 1983 foi um ano muito privilegiado para mim. E para completar a nossa felicidade, eu consegui vencer a corrida de São Silvestre numa época em que pensava-se que era muito difícil o brasileiro vencer. É o Brasil, rompendo 83, uma vitória emocionante, espetacular na São Silvestre. João da Mata do Brasil. Segundo lugar, ele nem aparece. Espolco rojões, toque em sirenes, toque em buzinas. É o Brasil, é o Brasil. Em 85 foi mais tranquila a vitória? Mais tranquila, porque já era 12.640 metros. Então já dá para você respirar. Você já não empenha aquela velocidade, né? Então eu senti assim, um certo conforto. Apesar que o meu adversário era o Rolando Vera, né? Assim, de ponta, né? Foi ter o Chimamboe, mas a Chimamboe veio também, o africano. Ele mais um lá, o Barier, da Tanzânia. Eu 4 vezes. Então eles não... Quando eu abri do meio para o final, eles não foram mais. Eles eu não tive mais nenhum desconforto, vamos dizer assim, né? Eu cheguei com uma bem... Preparada para a chegada do brasileiro que vence a 71ª São Silvestre com muita vontade, muita disciplina nos seus movimentos e muita garra ele vem chegando. Aí vem ele, José João da Silva. Confetes, serpentinas, é o Brasil saudando o campeão José João. Olha o sorriso dele, Peirão. Aí está José João da Silva. Vamos agora na expectativa de quem será o segundo colocado. El hecho de haber participado en la carrera de San Silvestre cambió mi vida y dio un giro de 180 grados en todos los aspectos, y también cambió en 180 grados el deporte del Ecuador,
la prensa publicitó mucho lo que era la carrera de San Silvestre. Los medios de comunicación transmitieron en vivo, y cuando quedó por segunda vez ya primero fue la televisión ecuatoriana. Creo que compró los derechos para transmitir en vivo como que si fuese un partido de fútbol. Yo me sentía mentalmente muy seguro y muy fuerte que podía ganar esta carrera. Entonces yo creo que la parte más importante era la parte mental, porque cierto es que el recorrido de la carrera tiene sus dificultades, pero nosotros acá arriba a 2.800 metros vamos a la montaña y tenemos dificultades más complejas, más difíciles, y eso creo que era una ventaja sobre el resto de deportistas europeos, africanos, mexicanos, y también una ventaja sobre los atletas brasileños. Fui campeão da São Silvestre em 94 e fui o primeiro brasileiro em 93, fui sétimo colocado. 94 foi um ano maravilhoso para mim e fechei com chave de ouro, né? A corrida de São Silvestre. Porque São Silvestre, para mim, é uma das corridas mais difíceis do mundo, que eu te falo assim, em todo sentido, né? O percurso não é fácil, né? A largada naquela época era difícil por causa de quê? As pessoas queriam aparecer na televisão. Muita gente ficava na beiradinha lá, saiu da Paulista, virou para entrar na Consolação, todo mundo entrando. Se você não ficasse esperto, você era atropelado, né? E é subida Brigadeiro, né? Aí você tem que estar preparado para você largar bem, né? Saber naquela dosagem certa e estar preparado para a subida, meu amigo, né? Mas graças a Deus, se fosse 30 metros, eu era vice, porque eu não aguentava, não. A partir do quilômetro 10º quilômetro mais ou menos, eu já comecei a sair do grupo. Eu lembro quem estava lá: Pita Baeza, a Elizabeth, o Vanderlei Cordeiro, o German Silva e o Silvio Guerra. Aí eu larguei na frente dele na Brigadeiro, né? Aí eu fui. Aí chegamos um quilômetro, 12,5 por 13 quilômetros, e eu comecei a sentir um cansaço, um calor danado. Graças a Deus, quando chegou lá em cima na Brigadeiro, quando virou, eu vendo Paulista, agora não perco mais não. Mas se tivesse mais ou menos uns 30 metros, acho que eu ia pedir arrego. Mas deu tudo certo, né? Antes de correr, eu não gostava de corrida. Eu via a corrida de São Silvestre na televisão, propaganda, eu chamava palhaçada. E de repente, chega mais um palhaço para ganhar aquela corrida, né, com todo o respeito. E a gente tem que falar também o quê? Da presença da mulher na São Silvestre, que começou em 1975, quando se definiu o Ano Internacional da Mulher. Foi a primeira vez que as mulheres participaram da São Silvestre e estão até hoje. Enriqueceram a prova, e também foi a partir de 75 que as mulheres começaram a conquistar espaço para correr provas acima de 5.000 metros. Gané 3 veces, 3 años, primer mexicana que ganó la San Silvestre. Yo acá en mi país, en México, yo entrenaba en el volcán Toluca, en la ciudad de Toluca, y yo tenía que tomar un reto para subir y sabía que la llegada de la corrida de San Silvestre, la meta era subida, entonces era un reto que yo tenía que entrenar para poder llegar y correr bien la San Silvestre. Para mí es una carrera muy importante, un orgullo, porque yo en Brasil siempre me recibieron con los brazos abiertos.
participei de várias competições, mas mesmo sendo a melhor atleta de fundo, de pista, a São Silvestre ela deixou essa marca assim para o imaginário dos nossos telespectadores, pois todos paravam para assistir a corrida de São Silvestre. Quem é que vai ganhar? Será que vai dar um brasileiro? Era um sentimento muito gostoso, mas que me causou muito sofrimento. 4 vezes vice, 4 vezes ali na portinha para ganhar. E aquela loucura de 20 anos sem uma brasileira, 20 anos sem ter um nome feminino do país ali no primeiro lugar. Então foi uma prova que, para mim, ela tem esse lado assim maravilhoso de coroar minha carreira, mas teve esses momentos sofridos de vice. E agora vai dar Carmen de Oliveira, e vem uma queniana e papa, vem uma portuguesa e leva, vem uma mexicana e leva. Isso foi bastante sofrido, mas parece que essas coisas acontecem para deixar mesmo essa marca maravilhosa que a prova deixou na minha carreira. Na largada, então, 2 brasileiras foram para frente, mas distanciaram muito, e o bloco maior não acompanhou. Eu permaneci nesse bloco, acompanhando a distância as meninas, eu acho que era Benedita e Margarida, que estavam à frente. E aí, logo quando termina a descida, que vamos ali próximo de um lugar mais plano, que nós já estamos próximo de 10 quilômetros, uma queniana faz um movimento brusco, abre assim quase 300 metros, e ali eu fiquei meia, assim, um pouco em dúvida se não largava o grupo e acompanhava ou ficaria no grupo. Essa poderia ser a atleta que ali iria embora, mas passou assim mais ou menos 1 quilômetro e ela começa a cair, olhar para trás e volta. No que ela chega no bloco de novo, eu falei, opa, agora chega, agora é minha vez, eu vou embora, antes que venha uma outra e faça uma outra tática, porque essa é a tática das quenianas. Normalmente, eu não fazia esse movimento antes da subida, porque eu sou fraca de subida e já havia perdido 2 vezes só na subida. E logo que eu começo a subir, aí vem um motoqueiro fazendo de forma errônea, marcando o compasso de quem estava atrás de mim, porque ele estava desesperado, um brasileiro louco por uma vitória, perdeu ali o seu profissionalismo, e onde ele gritava, vai Carmen, esse ano é seu, está 100 metros atrás de você, está 150, isso me deixou extremamente nervosa, embora eu queria muito saber esses detalhes. Quando eu viro a Paulista, aí vem um rapaz e, Carmen, pega essa bandeira, a bandeira do Brasil, e gritando, olha, 500 metros. E esse rapaz me deixou nervosa, porque ele queria que eu pegasse uma bandeira, um objeto que normalmente a gente pega para vibrar quando termina, quando conclui. E eu, uma atleta que já fui 4 vezes vice, pegar uma bandeira, perder na chegada, olha, tudo isso você pensando, e o cara gritando do teu lado, pega a bandeira. Se eu pego essa bandeira e depois vem uma queniana e me passa, como é que vai ficar a minha história? E aí ela tentou vibrar antes da chegada e perdeu. Olha que história horrorosa. E isso me causou nervosismo. Esse rapaz gritava até que eu pego a bandeira, não desenrola a bandeira. E ele mesmo correndo, não satisfeito, ainda gritava, abre a bandeira, abre a bandeira. Eu acho que eu abri a bandeira faltando uns 5 metros, 10 metros, de tão nervosa que eu estava. Mas na hora, antes de abrir, eu viro para trás, já estou na iminência de passar da faixa, e olho, não visualizo a atleta que está em segundo lugar. Aí eu abro a bandeira e vibro, e é aquela foto maravilhosa da chegada, e isso eu guardo na minha história de atleta, essa chegada maravilhosa,
que foi a São Silvestre. Agita a bandeira, o povo vai com ela na vibração. Está chegando Carmen de Oliveira. Pronto, olha a fita. Carmen de Oliveira! Mas o estresse me faz jogar a bandeira no chão, assim que eu passo e vibro. E essa é a história que me emociona até hoje. Passados 25 anos, quando eu narro, me causa essa emoção maravilhosa por esse feito que eu tanto desejei ao longo da minha carreira. Carmen de Oliveira do Brasil. Aí está, telespectador, uma vitória inédita, uma vitória extraordinária deste Brasil esportivo, meu caro Júlio Deodoro. Sensacional, Solera, como foi importante essa vitória para o Brasil, não só para o Brasil, como para todo o atletismo da América Latina. A São Silvestre foi um marco, uma conquista muito importante na minha carreira como atleta, né? É uma prova que tem uma visibilidade muito grande, tanto aqui em termos nacionais quanto internacionais. Então, a partir do momento que eu subi no pódio da São Silvestre, eu passei a ser mais reconhecida como atleta, né? Sou a última brasileira que venceu, né? E assim, até hoje isso repercute, né? A vitória da São Silvestre não aconteceu em 2006, foi construída ao longo dos anos. Então, desde a prova que eu participei, foi a minha 10ª prova. Antes de 2004, eu corria ela não visando estar no pódio, mas já fazendo uma preparação de reconhecimento de percurso, de sentir o clima da prova, né? Tudo isso. Então, no ano que eu venci, especialmente, eu estava muito bem preparado. Eu vinha de temporadas anteriores muito bem, né? Eu estava sendo a melhor brasileira dos 5.000 à meia maratona naquele ano, e tinha a Pretinha também, que era a minha principal concorrente e que naquela prova foi vice-campeã. Então, nós duas estávamos ali muito parelhas nas últimas temporadas, disputando bastante, e foi uma preparação bastante intensa. A gente fez um trabalho para a descida da Consolação. A subida brigadeira, para esses atletas que se preparam específico para a prova, ficou fácil. Eles acham a parte mais dura e mais complicada o trecho inicial, a descida do Pacaembu, porque ela é muito acentuada. Praticamente são 1.500 metros, um desnível muito grande. Nós estamos aqui na Paulista a 900 metros de altitude. Quando você chega lá embaixo no Pacaembu, são 730 metros. Então é uma descida muito acentuada e há uma sobrecarga muito grande. Mesmo esses atletas que pesam 55, 60 quilos no máximo, o peso deles chega a ser 3 vezes mais. Então a sobrecarga na articulação é muito grande. Então eles preferem correr ou no plano ou no nível elevado, com elevação. Então é melhor na subida e no plano do que na descida. O trabalho para a subida da Brigadeiro, né? E aí deu certo, porque eu cheguei lá bem, o trabalho que foi feito para eu não chegar desgastada surtiu bastante efeito. Eu cheguei bem na Brigadeiro, subi bem e cheguei fazendo um tiro bem forte na Paulista. Então eu cheguei assim super inteira. Bem diferente do ano anterior. 2005 foi um aprendizado para 2006, que eu fui 4ª, mas assim, fiz a prova toda errada. Olha a fita, olha aí, olha a campeã jogando beijinhos, Lucélia de Oliveira Pérez. 51 Chega em 26. primeiro. Tá numa São Silvestre, tá com as melhores, e veio a moça do Mundial. Isso é muito gratificante, é muito bom. Você tá lá na prova, às vezes você não acredita, é um choque. Imagina o Brasil inteiro te assistindo. É maravilhoso. É só você correndo, vivendo o momento. A cada passagem de quilômetro você vai sentir o que é uma São Silvestre, o que é ser um atleta, o que é formar um atleta. Eu acho que isso, para mim, essa Silvestre é de tudo maravilhoso.
Nós tivemos grandes atletas participando da São Silvestre, mas nos últimos anos, total domínio dos atletas da Etiópia e do Quênia, principalmente do Quênia. O maior número de vitórias são atletas do Quênia. Para os atletas do Quênia, correr é uma atividade natural, eles vão para a escola correndo. Então é um meio de sobrevivência. Quando eles se tornam juvenis, eles participam dos campeonatos escolares, depois vão para as provas de cross, depois da prova de cross eles vão para as provas de pista. Então há uma massificação muito grande, diferente aqui do Brasil. Eles são simplesmente os melhores. Dificilmente você vai ver uma vitória sobre um africano em condições normais. Isso a gente tem acompanhado no atletismo, no mundo. Até hoje eu não entendi ainda o que é que torna os africanos tão especiais para a corrida. Mas que eles são fora de série, isso não tenho a menor dúvida. A tradição dos africanos em corridas de longa distância é predominância total. Quênia, Etiópia, agora Uganda, Tanzânia, Eritreia, né? Então, eu vejo aí genética, eu vejo necessidade de superação, porque não se tem emprego, a vida com muita dificuldade, fome, felicidade. E eles descobriram no atletismo a possibilidade de mudança de vida. E hoje eu me sinto muito feliz por ser responsável por ter transformado tantas famílias numa condição melhor de vida. Eu era agenciado lá nos Estados Unidos e na Itália. E lá que eu comecei a ter contato com os africanos e fui entendendo um pouco sobre isso, o agenciamento de atletas. Eu faço com esse intuito, e não só trazê-los, mas fazer com que os brasileiros se espelhem nele, né? E possa vir num futuro aí, num médio prazo, a longo, outros brasileiros, renovações de novos talentos. Mas para isso a gente tem que fortalecer essa nossa base, com estrutura, com apoio. E tem a São Silvestrinha, que já revelou vários atletas jovens, até que ganharam a São Silvestre, que foi o caso do Frank Caldeira, que foi revelado na São Silvestrinha e venceu a São Silvestre. São Silvestrinha, ela foi uma idealização do nosso superintendente na época, o Júlio Deodoro. Foi uma prova que ela veio para abrir um espaço para um público que queria participar da São Silvestre, mas não podia porque a limitação é acima de 18 anos. Então, a São Silvestrinha ela veio com esse caráter mais lúdico, mais de entretenimento, mais de um incentivo para que os jovens pudessem ter uma iniciação à prática esportiva. E ela, com o passar do tempo, ela foi se mostrando um evento também da grandeza da São Silvestre adulta, né? Eu vejo como experiência o Marilson, o Vanderlei, né? O Iserben, e ganhar os melhores do mundo. Eu, particularmente, nunca pensei em vencer a São Silvestre, assim, até por conta de quem estava ali como adversário naquela época, era impossível, né? Se aquela São Silvestre, ou naquelas São Silvestres, naquela época, que foi os melhores anos da minha vida, não existisse a presença, o Poltergar não viesse correr, fosse só os outros atletas, todos eles eram possíveis de ser batidos. Eu correria com uma estratégia para tentar vencer. Mas como ele estava ali e a gente olhava para ele como alguém muito mais rápido possível, então isso mudava muita coisa. Vencer não, mas um pódio seria uma coisa espetacular. Foi uma largada que sempre era problemática, eu acho que até hoje a largada é problemática para os brasileiros, mas como eu estava preparado para uma largada rápida, eu realmente não senti os primeiros quilômetros. E a prova foi tranquila, assim, ali no elevado se formou um pelotão, depois esse pelotão diluiu um pouco mais.
Eu tinha me preparado para ficar entre os 10 primeiros, era a minha meta inicial. E mais ou menos na metade da prova nós estávamos num grupo de 6 atletas. E quando isso aconteceu, eu pensei, não, agora eu vou tentar ficar entre os 5. Preciso ganhar de um desses caras que estão aqui. E ali tinham caras que eu realmente ganhava de vez em quando, então não era difícil, não era impossível disso acontecer. E aí quando nós chegamos no Centro Velho de São Paulo, um pouquinho antes do começo da subida da Brigadeiro, o Poltergar deu aquela esticada típica que ele sempre faz, né? Ele sempre ganhou muitas provas fazendo isso naquele momento. E a gente acabou ficando, né, no grupo de trás. E eu estava muito preocupado com o Vanderlei, porque tinha um carro para o primeiro atleta brasileiro. E eu queria ganhar esse carro. E o Vanderlei era um cara que subia muito bem. E às vezes eu olhava para trás para ver se o Vanderlei não estava vindo. Eu fiquei com o Ramaala ali, disputando o segundo lugar. Não é possível ver, né, no vídeo, você não percebe, mas o Ramaala dá uma esticada, que a gente chama de fartlek, né, ele dá um tiro, eu acompanho ele. E aí acabou que eu fui com ele, quando eu pensei, quando ele fizer o segundo tiro eu vou junto. Aí ele deu o segundo tiro, eu fui junto, falei, agora eu não solto mais. Eu já tinha na minha cabeça já quanto faltava para a chegada, quantos minutos faltava de cada ponto que eu estava. Estava muito focado nisso e aí eu mantive o esforço. Ele soltou e eu fui, mantive. Para falar a verdade, meio que sem querer eu encostei no Poltergar. Eu imaginava que chegando junto com ele na Avenida Paulista ele fosse fazer um sprint e me vencer. Mas aí nesse momento aconteceu o que eu classifico de fator decisivo para a vitória na São Silvestre. No final da Brigadeiro, as pessoas não sabiam o meu nome. Meu nome é Izerben, para muita gente, as pessoas têm um pouco de receio de pronunciar, acham que vão falar errado. E aí aconteceu uma grande mágica, para mim foi uma grande mágica na São Silvestre, que foi naquele momento ali, no final de uma São Silvestre, de um dia extremamente quente, de uma prova do grupo da frente, que se desgastou muito, as pessoas gritavam Brasil para mim. Então ninguém gritava, porque o percurso inteiro todo mundo gritava Poltergar, porque era o cara, tá certo? Mas ali no final, as pessoas que estavam acompanhando começaram a gritar Brasil, Brasil, vai Brasil. Aquilo me deu uma adrenalina, me deu uma força, porque eu não era o Emerson ali, eu era o Brasil. E aí eu sabia que quando eu virasse a Brigadeiro e entrasse na Paulista, eu tinha cerca de 50 segundos para correr. E aí, com toda aquela energia das pessoas gritando Brasil, 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 e eu sabia quanto faltava. Agora que chegou no final, nem que eu morra, eu vou fazer. Então eu pensei assim, não, o Poltergar vai dar um sprint, ele vai vencer a prova, porque ele tinha 26 minutos no 10 km. Eu tinha me arrebentado tudo para fazer 27,59 recentemente, que até hoje é uma das melhores marcas brasileiras, mas está longe dele. Então eu vou sair na foto, ele vai dar o sprint, mas eu não vou entregar o osso, eu vou chegar perto ali, ele vai estar, eu vou estar na foto de chegada junto com ele, a minha cabeça era essa. Na realidade, a virada para Paulista eu aumentei muito o ritmo, bastante mesmo, eu fiz um sprint bastante forte também. E eu acho que ele sentiu o calor, né, da parte dele, que eu posso imaginar que seja isso. Né. E ele... Todas as outras São Silvestre que ele venceu, nenhuma ele venceu naquele momento, ele sempre vence a prova lá atrás, lá no começo da subida que ele despacha os adversários e naquele momento ele chega tranquilo, as outras 5 vitórias dele foram assim. Então acho que talvez tenha sido uma surpresa para ele, num dia especialmente quente. Eu vinha realmente muito bem e esse apoio do público gritando Brasil justamente numa mentalização que eu tinha feito, já que eu seria ali um representante do Brasil. No uniforme da minha equipe eu era o único que tinha uma bandeira do Brasil. Então isso compôs ali para mim uma adrenalina, uma força que foi incrível. E eu acredito e dou créditos, né, dizendo dessa maneira, a vitória São Silvestre, principalmente a esse fator. Vai, ganhou! Poltergar, o favorito foi derrubado pelo técnico, campeão da São Silvestre. Foi uma São Silvestre especial pela maneira que aconteceu, pelo segundo lugar quem foi. Então eu acho que naquele momento o que mais me impactava foi a prova em si. Depois é que eu realmente consegui entender que, além de ter vencido a grande prova do Brasil, a mais importante da América Latina provavelmente, eu também tinha vencido um cara que era espetacular e isso potencializou essa vitória. Quando o Emerson ganhou,
Ninguém acreditava naquela vitória que ele podia ganhar do Poltergar, né, que era o melhor atleta no momento, né, o melhor atleta do mundo. E o Emerson foi lá e ganhou, e aquilo serviu de exemplo não só para mim, mas também para outros corredores, né? Então, o que eu falo para todos esses atletas que querem, né, ganhar São Silvestre é isso, tá? Acreditem no potencial, treinem para isso, que é possível sim ganhar São Silvestre. A São Silvestre, ela foi um sonho de criança, né? Eu sempre quis competir, na verdade participar da São Silvestre, né? Eu me lembro que em 89 eu assisti a prova pela TV e eu tinha esse sonho de correr um dia a prova, né? Eu acho que até por isso que eu comecei a correr. Eu aprendi a correr a São Silvestre, eu aprendi a subir a Brigadeiro, né? Eu acho que o atleta que quer ganhar a prova, ele tem que aprender a fazer isso, né? Até porque eu cheguei a perder a prova ali na Brigadeiro, né? Então eu aprendi com a própria derrota a subir melhor, a chegar numa parte final bem para poder aí chegar a ganhar um dia a prova. A gente nunca sabe o momento certo, né, de quando isso vai acontecer, quando a gente vai ganhar a prova. E algumas vezes eu pensei que eu não ia ganhar nunca. É de 2003, a minha primeira vitória, quando eu ganhei, a gente, exatamente ali na Brigadeiro Luiz Antônio, a gente chegou mais ou menos, tinha eu, o Rômulo, que foi o segundo colocado, inclusive fez uma belíssima prova também, tinha o Martiléu e o Robert Cheruô. Eu não sei se tinha 4 ou 5 atletas no total, mas foi na parte final, né? E eu me lembro que eu tinha me preparado fisicamente e mentalmente para aquele momento, né? Para na hora da Brigadeiro falar, não, agora é o momento, eu tenho que tentar abrir distância. Então essa foi a mais, além de ser a mais emblemática, né, vamos dizer assim, foi a mais disputada. E foi uma prova que os brasileiros foram muito felizes, porque afinal de contas eu fui o primeiro colocado e o Rômulo Wagner foi o segundo colocado, né? Então foi uma prova muito legal, é uma das que eu considero, né, na minha opinião, mais disputada e uma das mais bonitas também. É uma prova difícil de se vencer uma vez, né? Quem correu sabe, e por eu ter vencido a prova 3 vezes, eu me sinto feliz, né? E assim, é muito gratificante. Darilson, Brasil, campeão da São Silvestre 2003. Vem Rômulo, vai segundo Rômulo, Rômulo Wagner. Então é uma prova que eu nunca vou esquecer, né? Vai estar marcado na minha vida para sempre. Campeão é Brasil, segundo lugar é Brasil, terceiro, quarto e quinto, aí sim está o Quênia. Primeiro lugar masculino, que lindo troféu da Fundação Casper Libero. A São Silvestre tem todo um charme especial, não por acaso também traz atletas renomados, recordistas mundiais de maratona, meia maratona. Tem até filme a São Silvestre, o que mostra a importância dessa corrida tão tradicional para o brasileiro e também para o mundo. Eu morava ali no prédio do Gasperini, do lado da Gazeta. E numa dessas viradas de ano, eu desci e vi a chegada de elite, né, dos homens, das mulheres. Continuei ali e, de repente, eu percebo que eu estou há 2 horas em pé, vendo as pessoas chegarem. As pessoas, já não mais os corredores de elite. Aí eu pensei, tem que filmar isso aqui é um evento histórico, é um evento que faz parte do nosso imaginário coletivo. E eu fiz o filme São Silvestre, que ganhou o APCA de melhor documentário em 2014. É um filme extremamente forte, radical. É um filme sem palavras, ninguém fala nada e a gente corre. E eu tenho um elemento que é também bastante interessante, que eu coloquei um ator correndo. Aquela multidão correndo
Na largada, é uma overdose de emoção, é muito forte. Por isso que é muito difícil você manter a calma do passo que você precisa ter no começo. Porque você já vai com aquela... Se você se deixar, você se gasta em tudo nos primeiros 500 metros. Porque é muito forte a emoção de todo mundo ao seu lado. Foi espetacular. É uma história muito boa, né? Eu correr carregando aqueles 2,5 kg de equipamento e completar São Silvestre. Os anônimos, eles dão todo o charme, né? Pela vestimenta, pelo espírito de festa. Essas pessoas não estão muito preocupadas, na maioria das vezes, com o tempo de prova, mas sim em terminar o ano bem. Nós iniciamos lá em 1984, correndo a São Silvestre, eu e meus 3 irmãos, né? Depois de 3 anos, né, eu fiz uma fantasia. E aí que surgiu a ideia, né? Era o único correndo assim, então você imagina o que o pessoal falava da gente, né? Nós temos um objetivo e as pessoas vão lá para se divertir. Nós nos divertimos, nós concluímos a prova e nós deixamos o nosso recado. A gente se especializou principalmente em falar em corrupção. Esse é um dos maiores temas que a gente usa, né, para protestar contra a corrupção. O fato de ter mais pessoas é interessante. Há um espaço para todas as pessoas. E ali na frente a Ana Animal, toda de verde, ela que é um personagem folclórico da São Silvestre, uma campeã mundial master, tá ali de verde fazendo uma homenagem à Chapecoense. A minha amiga, ela trabalhou no hospital aqui e me arrumou a roupa dos médicos, aqueles que põem a roupa inteira, eu quero toda enfeitada, toda de médico, com a máscara, e eu quero ver se eu consigo, não sei, arrumar uma máscara pequena e pôr um boneco deitado, representando os doentes, e representando todos os médicos do mundo inteiro. Eu participei de 35. Eu participei de 84 para cá. E meu pai, sempre que me acompanhava, ele comentava: Bart, se um dia eu te ver chegando na frente na São Silvestre, eu saio pulando essas grades, eu acho que eu tenho uma parada cardíaca, vou morrer do coração. Lógico que eu nunca ganhei a São Silvestre, e a desculpa que eu dou é o quê? Eu não ganhei para o meu pai não morrer do coração por minha causa. Estou realizando um sonho em poder estar aqui, fazer parte dessa história. Não só eu, como tantos e tantas mil pessoas que já correram por aqui, né? E nesse momento eu estou representando cada um deles, que pelo menos uma vez tiveram essa oportunidade de participar. Você sabe que para mim a mais marcante foi o ano passado, que coincidentemente eu acabei narrando, porque nós estávamos com a certeza de um campeão e de repente nos últimos metros ali, praticamente na linha de chegada, a surpresa e a vitória de alguém que a gente já dava como perdido, né? Então, a do ano passado foi a mais emocionante, sem dúvida alguma, pelas circunstâncias, pelo momento da ultrapassagem. Briga pela vitória, mas vai dar Jacob Kiplimo, será, venceu! Venceu Kibi Watkendi! Ele consegue a ultrapassagem nos metros finais! Inacreditável! I have learned a lot. That race, and after the man coming, I've learned a lot. Even that's why now I'm still running well to focus. That is all about the races, you know. You have to accept to defeat it.
Maybe I will come back again in Salfesta because I love the course. You see most of the champions that run there, but I hope maybe to come back next year. Esse ano, em função da pandemia, a gente está passando por uma adaptação. Então, realmente, fica uma lacuna, fica um espaço, uma coisa que a gente nunca viveu, né? Em 95 anos, sempre teve São Silvestre. Mas ela não vai deixar de existir, ela só está sendo postergada, ela vai ser adiada e a gente volta com força total em julho. E o ano que vem tem julho e tem dezembro. A gente vai ter a prova em 11 de julho, então qualquer um a partir de 18 anos pode se cadastrar, pode se inscrever, pode participar. Para quem quer se preparar para essa prova, a gente vai fazer um treinão virtual. Como vai funcionar? As pessoas que tiverem interesse vão se cadastrar, fazer a inscrição, que tem que estar atrelada à prova presencial, não pode ser separada. E aí o treino virtual ele vai poder fazer dentro do seu horário, dentro das suas possibilidades e no espaço que ela puder fazer, sempre respeitando recomendações das autoridades de saúde. Depois de fazer 5, 10 ou 15 quilômetros, no treinão virtual é possível isso, aí ela vai receber também um kit, né? Uma camiseta, uma máscara e a medalha de participação. O treinão virtual não pode ser feito sem a participação na presencial. São 2 eventos separados, mas unidos através da inscrição. Porém, ela tem as entregas diferentes. O kit do presencial é um, o kit do virtual é outro. A pesar de que ha pasado 33 años, casi todos los días o no hay un mes o no hay una semana que no me encuentre con gente en la calle y que hable de la San Silvestre. A melhor lembrança foi quando eu cheguei descoberto no carro de bombeiro, né? Eu cheguei em São João do Pomuceno, né? A cidade pertinho. Aí andei 12 quilômetros de carro bombeiro até chegar na minha cidade. E o povo me esperando para me abraçar. Para mim foi a minha melhor imagem da minha vida, porque é a corrida mais importante do Brasil, né? Ano que vem eu já estou sabendo que tem 2 etapas e eu vou estar nas 2 etapas para fazer o melhor tempo possível. Você termina o ano pensando em São Silvestre e, por ironia, você começa o ano pensando em São Silvestre. É bom que dá para treinar um pouco mais, né? Tem um prazo maior agora para treino. Quem sabe agora é o momento aí de poder participar de uma forma mais descontraída e aproveitar um pouco mais a prova. As inscrições para o treinão virtual e também para a 96ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre foram abertas hoje. Então corre lá, acesse o site www.saosilvestre.com.br e se inscreva. Vale lembrar que as vagas são limitadas. Muito obrigado pela companhia de vocês. Uma ótima virada de ano com muita responsabilidade e sem aglomerações. Um excelente 2021 para todos, com muita prosperidade, paz e principalmente saúde. Tchau, até o ano que vem.